povo de Deus, boa noite a todos. Hoje nós estaremos aqui fazendo um culto de ensino diferente. Amém? É que nós decidimos sair fora da rotina. Sair um pouco fora da rotina. Hoje vai ser meio diferente, né, Kels? Ultimamente a gente está acostumado com os ensinos formais, né? Isso aí. Hoje a gente vai fazer algo mais informal, né? Vai ser um bate-papo aqui, né? Esse bate-papo nós vamos falar hoje sobre a desobediência do homem e a obediência de Cristo. É um tema forte, né? Interessante a gente abordar esse tema. A gente vê que nem o que o homem faz, né, com tantas oportunidades que Deus dá a ele, né? E é algo tremendo, né? A gente sabe que quando foi no início, quando Deus fez o homem, o homem estava, bem dizendo, no paraíso, ali no Éden, e tudo para dar certo, né? Tudo para correr bem, tudo para ele ser um homem correto, direito, né? Sem sair dos caminhos do Senhor, mas ele decidiu sair fora. Porém, Cristo, quando veio, ele tinha aparentemente aos olhos, né, aquilo que o mundo está até hoje, tudo para dar errado, tudo para ser na vida dele um caos, a desobediência. Ele se decidiu ser obediente, ser correto, para que nós fôssemos justificados, para que nós alcançássemos a justiça de Deus. Até foi uma forma linda, né? Que ele morreu por nós. Exatamente. Né? Ele deixou toda a sua glória. Isso é verdade. Passou o que passou. Deixou toda a sua glória. Apanhou no momento da crucificação. Que ele teve a sede. O guarda da vinagre no lugar da água. Todo o sofrimento que ele teve por nós, e muita gente não dá valor, né? Sim, foi algo terrível, né? É lindo porque para nós hoje, isso que nós vivemos, né? Essa oportunidade é uma oportunidade ímpar, né? Única, que a gente tem que saber aproveitar a cada momento, a cada instante, porque Jesus só passou isso. Né? Na verdade, ele passou isso para que nós não pudéssemos passar no lugar dele. Era nós que devíamos estar lá, né? Era nós que devíamos estar naquele lugar, naquela cruz, levando os nossos próprios pecados, né? Mas Cristo, ele fez isso por nós. Deus, por amor de nós, ele entregou o seu Filho, e ele sofreu tanto, foi maltratado, foi desprezado. As pessoas, quando viam ele, viravam os rostos. Ninguém, sabe, deu crédito a ele. Deu crédito. Ninguém deu crédito, ninguém, sabe. As pessoas começaram não a dar crédito, né, mas a se interessar pelas coisas que ele podia proporcionar, né. Quando ele multiplicava os pães, quando ele multiplicava os peixes, quando ele transformou água em vinho, a fama dele foi subindo, né? Mas as pessoas, acho que elas tendem a esse lado, né? O interesse, né? E só que Cristo não veio só por isso, né? Isso daí eu acho que é a parte rasa, assim, sabe? É o que a gente pode viver todos os dias na nossa vida, né? Porque ele mesmo disse, né? Vocês farão as mesmas obras que eu e ainda maiores. Ou seja, a gente é algo raso que a gente pode estar vivendo isso dia a dia, entendeu? Mas o que ele veio fazer foi muito maior, muito, sabe? Irmãos, então aqui vamos fazer uma oração. Amém. Nós já começou aqui já dialogar um pouco. Vamos fazer uma breve oração para a gente estar dando início, né? Amém.
Senhor Jesus, Senhor Deus, meu Pai, aqui te agradeço por mais um obrigado, dia Senhor, estar aqui em tua presença, em tua casa. Senhor. Senhor Jesus, que esse momento, Senhor Jesus, possa ficar gravado na mente dos nossos irmãos, Senhor Jesus. Que o Senhor possa, Pai, dar entendimento para cada um que vem aqui, Pai, a assistir essa gravação, Senhor Jesus. Te agradeço, Pai, por cada dia, pelo meu serviço, pelos amigos, pela forma que o Senhor tem nos dado essas graças, Pai, de vir falar da Tua palavra, do Teu amor. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo. Dai graças, dai-nos sabedoria aqui nesse momento, Senhor Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém, Jesus. Amém. Amém. Quero estar lendo aqui o texto base, né, do que vamos discutir aqui, conversar aqui. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 19, diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos foram feitos justos. Né? Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Aleluias. Lindo, lindo, lindo. Tudo que Paulo ele relata de Cristo, né? Tudo os textos dele, ele expõe Cristo, né? É lindo demais. Maravilhoso. Né? Como que já está dizendo também, né? Porque como pela desobediência de um só homem. Podemos aqui citar já o Adão, né? Exatamente, Adão. Que nem nós falamos no começo, né? Tudo para dar certo na vida dele, né? Tinha tudo nas mãos, né? Exatamente. Pode ver que a gente acaba perdendo muitas coisas por pouca coisa. Pouca coisa. Porque ali no momento que diz que a serpente estava conversando com a Eva, ainda a cobra diz, Deus não disse sim, que não, do fruto não comereis? Uhum. Quer dizer, ela já sabia também, né? Exatamente. Foi uma bobeira, né? Exatamente. Você vê que quando a serpente falou ali, ela só queria puxar um assunto só, né, com a Eva. E a Eva caiu, né? Ela falou assim que Deus disse, comereis de todo o fruto da árvore que está no jardim, né? Aí, ou seja, ela fez uma afirmação, né? Afirmou não, perguntou algo que Deus tinha falado, né? Comereis de todo o fruto do jardim. Só que ela não continuou falando, né, o que Deus tinha falado, né? Aí a Eva... Ela sabia, exatamente, né? Que ela queria, a serpente queria que a Eva desse bola para ela e ela respondesse, né? Foi que ela falou assim, não, Deus disse, comereis de todo o fruto do jardim. Igual diz, né? Não tem nada a ver, muitas coisas que o mundo faz e fala, isso aí não tem nada a ver. Mas se a gente for ver na palavra, tem tudo a ver. Tomar cuidado com o nada a ver, né? A gente tem que saber analisar, observar, procurar orientação, porque muito nada a ver acaba nos destruindo, né? Às vezes ela pensou, nada a ver, né? É um fruto, que mal vai fazer isso para mim, né? Será esse fruto vai me dar entendimento? Como um fruto podia, né? Mas o interesse dela pode ver que foi de saber, né? Porque o fruto era do bem e do mal, ia ter o próprio conhecimento de Deus. Sim. Então aí podemos analisar que ela queria ter uma sabedoria. Exatamente, tanto é que Deus falou, homem como um de nós, entendeu? Tem o conhecimento do bem e do mal, ou seja, é como se algo ali transformasse na vida do homem, que aparentemente passou a ter a mesma mente de Deus, né? Tipo assim, sabendo de todas as coisas, tudo, então não havia Deus pecado naquele tempo, né? Exatamente. E você vê que eles quando não Deus sabia o que era, eles andavam nu, sem pecado nenhum, não tinha malícia, não tinha, pecado.
tanto um como o outro andava nu, ninguém sabia, tanto é que quando comeram, né? E você vê, olha só, quando Eva comeu do fruto, você vê que algo, não aconteceu nada com ela. Tanto é que se acontecesse, pode ser que ela não iria oferecer para Adão, porque a promessa não estava nela, a promessa estava em Adão. Tanto é, vamos ver aqui, né? Para não ficar só nas nossas palavras, né? Mas sim, para que os irmãos também aí nas suas casas acompanhem. A promessa estava em Adão e não sobre a Eva. Quando Deus fez o homem, a criação do homem, aonde aqui Gênesis aqui. E tomou, Gênesis 2, capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus a quem? Ao homem. Ou seja, a ordem foi para quem? Para o homem. Para o homem. Ou seja, a ordem estava sobre o homem, a direção estava sobre o homem. Entendeu? De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento dela não comerás, do conhecimento do bem e do mal, né? Eu acho também que isso foi um pouco até curioso, né? Porque de tanto fruto que deveria ter ali, exatamente, aquele chamou mais atenção, né? Eu acho que isso que é o que faz mal pra gente hoje, a curiosidade, ela destrói a gente, sabe? Porque tudo acho que começa na curiosidade, né? Seja qualquer pecado, seja pecado de vícios, de droga, seja de prostituição, a pessoa fica curiosa saber se Você citou aí sobre a droga, pode ver que todo mundo começa na curiosidade. Curiosidade, saber como que é. A bebida, que nem eu já fui viciado na bebida, eu já bebi. Então, você tem autonomia para falar disso. Eu fui na curiosidade, eu queria saber que gosto tinha, como que é ficar bêbado. Então, aconteceu um fato comigo também, você falou, né, de bebida. Eu lembro quando eu estava na padaria, lá em Vargem Grande do Sul, trabalhando. Eu não vou falar aqui, vai que um dia ela vê e ela fica chateada comigo, a patroa. Mas eu estava trabalhando lá na padaria lá e tinha um rapaz que tinha chegado há pouco tempo, estava trabalhando com nós lá, né? E ele começava a rodar a massa dele lá na maceira, e a padaria era de 3 andares, embaixo era onde vendia, em cima era a produção, e no terceiro era o lugar onde tinha uma casa ali, sabe, a pessoa dormia lá, só que estava vazio. E então, quando ele ia subir para fumar, ele fumava na escada, na verdade, e subia para ir no banheiro. Toda vez era assim, ele fumava na escada e subia para ir no banheiro. No dia que ele fumou lá, eu pensei assim, eu vou experimentar um pouquinho desse trem aí, ou seja, curiosidade, sabe? Será mesmo? Eu vejo, sabe, as pessoas fumando, que graça tem? Pensei assim, né? Eu vou experimentar um dia esse trem. E aí, na oportunidade que eu tive, rapaz, que ele fumou ali, subiu para ir ao banheiro, né? Na hora eu já fui lá e peguei e já dei aquela sugada. Aí, né? Rapaz, parecia, misericórdia do céu, parecia que, meu Deus, horrível, rapaz, sabe, por causa da curiosidade, a curiosidade que eu tive de experimentar algo, você vê, a curiosidade faz mal pra gente, pode não fazer mal na hora, mas depois ela faz, sabe, e aí, rapaz, comecei a tossir, e eu falei assim, Senhor meu Deus, misericórdia, me ajuda, que eu vou morrer aqui. Eu achei, literalmente, rapaz, eu achei que eu ia morrer. Comecei a tossir que nem um... A primeira vez que eu cheguei a beber, eu tinha em torno de 12 anos. Então, aí. Eu tomei um golinho de pinga. Só Jesus, mas foi diferente do seu, né? Eu gostei. Então, tá vendo? Ou seja, tipo assim, para uns pode ser que não seja ruim no começo, né? Mas será no decorrer? Depois eu vi que quando eu bebia, eu causava muitos problemas, né? Eu caçava briga, passava vergonha. É onde, né? Que, se eu não me engano, Paulo fala, né? Não vos embriagueis com vinho, né? Onde há contenda,
mas enchei-vos do Espírito, né? Então, tipo assim, ou seja, quando a gente bebe, sabe, a gente expõe aquilo que a gente é, né, ou aquilo que nós somos de verdade, e aí causa contenda, a gente revela algo que nós somos e não é o agrado de todos, entendeu? Então é onde o diabo aproveita dessas situações, né, e começa a trazer a confusão, né? Pela liberdade que nós damos, ele traz a confusão. Por isso que nós temos que nos encher do Espírito, né? Porque ali a gente se embriaga no Espírito, só que isso não faz mal para a gente, isso é bom para nós, né? O nosso espírito, ele se fortalece, a gente tem uma experiência com o Espírito Santo, é algo maravilhoso, é algo lindo, sabe? Você começa a viver coisas novas, sabe? É lindo demais. E você vê que nem nós estávamos falando aqui, a ordem foi para o homem, por isso que quando a mulher comeu, nada aconteceu, mas quando o homem comeu do fruto, caiu, abriu-se-lhe os olhos, entendeu? Aqui, ó, e viu a mulher, 3:6, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, ou seja, só foram abertos quando ele comeu, porque a ordem estava sobre a vida dele, entendeu? É algo tremendo. Você vê que quando Deus dá uma ordenança, vamos supor, citar um exemplo, Deus fez uma promessa na sua vida, certo? E aí você tem, é como se você tivesse um filho, você tem um filho, e só que Deus guarda esse filho por causa da promessa que fez em sua vida, entendeu? Ou seja, a promessa pode não ter sido para ele, mas foi para você, mas por causa de você, entendeu? Ou seja, a promessa não foi feita para Abraão, entendeu? A promessa de Deus foi feita para Abraão. Farei de ti uma grande nação, de ti sairá príncipes e tal. Só que a promessa não foi feita para os outros, foi feita para ele, sabe? Então, tipo assim, as bênçãos feitas sobre a vida dele, distribuiu sobre a sua descendência. Ou seja, tipo assim, a ordem foi feita para Adão, né? A Eva pecou, só que dela não foram abertos os olhos, mas quando ele contradizeu a ordem do Senhor, isso caiu por terra, sabe? Ele quebrou a aliança, sabe? Ele quebrou, sabe? A obediência dele, sabe? Tremendo. Então, aqui também diz, né, que em Romanos 5, e a esperança não traz confusão. Igual nós já estava dizendo, né? Que nós vivia num mundo, Sim. né, praticamente, vivia num mundo na qual eu não tinha essa esperança que é Cristo em minha vida. Eu estava ali bebendo, curtindo, chegava à noite, acabava tudo, o que me restava era ressaca, dor de cabeça. Né? Aí depois que eu conhecia Jesus, aí foi mudando. Eu aprendi o que é ser feliz mesmo, realmente, entender o propósito de Deus na nossa vida, saber o caminho que a gente tem que andar, o que temos que fazer, né? É interessante. E terminando aqui de ler, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Cara, eu era muito louco para ser batizado. Eu achava massa, cara. Eu via os irmãos falando. Quando você se converteu, você já nasceu no berço evangélico ou você chegou depois? Cheguei depois. Então, aí que nem já temos dois casos diferentes aqui. Um exemplo, que Augusto ele veio depois de maior já aos pés de Cristo. Eu particularmente nasci no berço evangélico.
E você vê que como ele era e como foi o encontro dele com Jesus e como transformou ele, né? A vida dele. Teve uma mudança muito grande. Os meus próprios amigos dizem, nossa, você está muito diferente, você mudou demais. Então, né? Esse dia eu encontrei um e falei assim, nossa, você está até mais gordo. Eu falei, nossa, e eu gordo? Os que confiam no Senhor engordarão. Eu falei, nossa, mas amém, né? Enquanto estiver vendo a melhora em mim, eu fico feliz. Sim. Fico feliz, porque é assim que Jesus faz, né? Você começa a perceber também quando você está sendo transformado, quando as pessoas começam a confessar isso, sabe? Isso. Aquilo que era confessando palavras ao contrário, né? Que nem você pregou agora quinta-feira, aquilo que era palavras ao contrário que as pessoas falavam, eu não sei, né? Mas vamos supor, Kelvis é isso, Kelvis é aquilo. Hoje não, elas olham e falam assim, o Kelvis mudou, rapaz, Kelvis foi transformado. Parece que mudou da água pro vinho, o cara era assim, agora ele tá na igreja, tá, sabe? Tá firmado, tá falando diferente, tá andando diferente. Alguns amigos até criticou já, né? Falou assim, quando eu comecei a vir para a igreja, nossa, ele tá querendo dar uma de certinho. Exatamente. Querendo dar uma certinho. Aí é o inimigo usando a boca desse, sabe? A palavra também diz, né, que quando um fruto, quando você começa a dar o fruto, exatamente, aí vem né, as pedradas. Ninguém joga a pedra numa árvore que não tem fruto. Exatamente. Você vê, olha só, o diabo às vezes ele usa essas pessoas para falar pra gente, para que a gente lembre de como a gente era e vê que a gente não é merecedor de estar como está, entendeu? A gente não merece essa graça toda que Cristo nos deu, que nos proporcionou. Depois que a gente aprende tudo que Jesus fez por nós, né? Então, nossos olhos se abrem. Se abrem. Que nem eu tive um encontro com Jesus, eu posso mesmo falar que eu tive um encontro com Jesus, de verdade, sim, sabe? Que transformou a minha vida, que mudou, abriu os meus olhos, abriu a minha mente, foi basicamente aos meus 18 anos, 19 anos, sabe? Porque eu nasci, que nem eu estava falando para você, eu nasci num berço evangélico, fui criado, meus pais crentes, evangélicos, sempre me levaram na igreja, eu estava sempre, sabe, envolvido com a obra, estava sempre, sabe, participando junto com os jovens, só que só Deus sabia como eu era aqui dentro, só Ele sabia. Então, sabe, fiz muita coisa errada, mesmo estando na igreja, eu estava com a mente lá fora, ou seja, tipo assim, eu estava num lugar que eu não tive um encontro com Deus, sabe? Eu estava ali, eu gostava de estar ali, só que eu não tinha me encontrado com Deus, eu continuava fazendo as mesmas coisas de errado que eu fazia, sabe? Rapaz, saía pra rua, fazia bagunça, sabe? Quando eu estudava na escola com os meus amigos, a gente saía pra rua, só fazia anarquia, bagunça, sabe? Quebrava vidraça, sabe, das casas. Deus tem misericórdia, sabe? Ou seja, só que tipo assim, eu tinha tudo ali para dar certo, entendeu? Eu tinha tudo ali para dar certo. Pais crentes, pais evangélicos, entendeu? Criado na igreja, só que eu não tive encontro com Jesus, entendeu? E eu, sabe, me sentia que faltava alguma coisa ali. Eu sempre buscava, como eu já relatei aqui algumas vezes na igreja, eu sempre buscava o batismo com o Espírito Santo, sabe? Eu queria sentir esse algo novo, esse encontro. Eu achava que esse encontro seria no batismo com o Espírito Santo. Mas o encontro, cara, não é quando a gente é batizado com o Espírito Santo, sabe? No manifestar das línguas. Esse não é o verdadeiro encontro com Deus, sabe? O verdadeiro encontro com Deus é quando a gente, sabe, se depara com nós mesmos, sabe? Que nós não somos merecedores, cara. Mas o amor de Deus, ele vem e nos constrange, cara, sabe? O amor de Deus vem, sabe? Ele é como se ele se revelasse para você o amor dele cobrindo todo o seu pecado, sabe? É como se ele viesse e começasse a pegar você no colo, entendeu? E te consolasse ali na hora. E quando eu me deparei com isso, eu tinha afastado da igreja, eu fiquei coisas de 2 meses afastado da igreja, 3 meses, para ser mais certo, afastado da igreja. Mas nesses 3 meses, o que eu pude fazer eu fiz, sabe? Mas eu me arrependo até hoje, cara, sério mesmo. Eu achei, sabe, que eu ia encontrar lá fora
algo que eu já tinha, eu não sabia, sabe? Eu acho que é isso, às vezes, a visão errada das pessoas, sabe? Você procurava lá fora, você já tinha... Exatamente, eu já tinha ali. Já tinha ali do meu lado, cara, entendeu? Era só a forma que você se agarrou que era diferente. Exatamente. Que eu vejo que muitas vezes as pessoas se sentem obrigado a vir, né? Vem por obrigação. Não vem com aquele entendimento de querer vir adorar a Deus, vir soltar aquilo que está dentro para fora, aquela emoção de vir, você tá assistindo aquele louvor te tocar, as lágrimas descer, é outro nível. As pessoas vêm, é como se elas estivessem vindo para a casa de Deus como um peso, entendeu? É como se elas, poxa, eu vou na igreja, mas os meus problemas tá aqui, eu tenho que fazer isso daqui ainda, estou com esses problemas aqui, eu vejo fulano indo na igreja, só que a vida dele ainda, ele está passando por isso, está passando por aquilo, só que a gente esquece na verdade esquece de olhar para Cristo e começa a olhar, modelo, né? Exatamente, é o modelo que o Paulo fala, o meu alvo é Cristo, entendeu? E a gente começa a olhar para as pessoas, e esse é o nosso erro. E a gente se firma nas pessoas. Também acho interessante quando o Paulo fala também, né, que se a gente não consegue ser igual a Cristo, usar ele como modelo. Exatamente, Paulo. Porque ele disse que ele é modelo. Exatamente. Ele é o modelo de Cristo, né? Ele tenta seguir conforme Cristo foi. Exatamente, você vê que Paulo ousou literalmente, ele jogou toda a responsabilidade nas costas dele, ou seja, se ele vacilasse, ele estava como se ele estivesse dizendo assim, eu vacilei, eu sou modelo de Cristo, Cristo também vacila, mas não, ele quando ele se converteu, ele foi fiel até o fim também, entendeu? Ele dizia assim, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Então ele não se demovia da sua fé, ele não vacilava, e ele falou assim, olha, se você acha que viver, se espelhar em Cristo é difícil, se espelhe em mim, que eu me espelho nele, meu alvo é ele, então pode se espelhar em mim que eu garanto naquilo que eu estou vivendo em Cristo. Ou seja, Paulo estava falando assim, olha, eu garanto totalmente a minha conduta em Cristo. Muito ousado, né? Ousado demais, ele falou assim, eu garanto. Pode olhar para mim, que eu sei que alvo eu estou seguindo, para quem eu estou olhando. Você tinha disso aí, né? Muitas pessoas vêm hoje para a igreja e quer ficar olhando as pessoas. O foco está errado. Eles não vêm com o entendimento de adorar a Deus, né? Exatamente. Muitos vêm falar, fica com o olhar no pastor, nos irmãos que estão aqui em cima. Aí nós somos falhos. Sujeito a errar a qualquer momento. A gente dá um pequeno deslize, a pessoa já quer dar um motivo para sair da presença, sair da igreja, vai usar, aquele irmão erra, quem que ele está fazendo lá em cima? As pessoas tá focando no alvo errado, entendeu? Porque se elas focarem em pessoas, elas vão se decepcionar. A Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que deposita sua confiança no homem, que se espelha nele, que, sabe, acredita que ele é algo que vai ser, sabe, algo perfeito. Nós estamos em aperfeiçoamento, mas não somos perfeitos, entendeu? Então, nós estamos sujeitos a errar a qualquer momento. Eu acho que se a gente fosse perfeito, não estava aqui. Exatamente. Se fomos perfeitos, creio eu que Deus já tinha levado a gente, chamado a gente já. Então, as pessoas focam em pessoas e sempre elas vão se decepcionar. E aonde que elas se afastam de Deus, se afastam da igreja e acham que Deus, Cristo, é que não atenderam elas, que Cristo é o culpado. Mas não. Elas simplesmente estão com o foco errado, nas coisas erradas, entendeu? Se você se basear, se você focar em Cristo, só em Cristo, que é Ele o autor, o consumador da fé, Ele é o alvo. A Bíblia fala, Deus fala que é por intermédio dEle, é por meio dEle, através dEle. Ele fala, eu sou o caminho, eu sou a porta, entendeu? Quando as pessoas falam assim, Deus está abrindo as portas, irmãos, Deus não abre as portas, Deus não é Deus de confusão, Ele abre uma porta, Ele não vai deixar você confundido, porque Deus está abrindo as portas, aí você fica indeciso, aí você não sabe qual porta você vai entrar. Exatamente, aí o diabo ele abre uma falsa porta, né, para você achando, deixa confuso. Então,
Se a pessoa fala, ó, Deus está abrindo as portas, entendeu? O diabo astuto aproveita essa oportunidade e ele arma a artimanha dele. Só que Deus, ele não é Deus de confusão, igreja, entendeu? Deus é Deus de certeza. É sim, sim ou não, não. Se ele vai abrir a porta, ele abre a porta, ele abre uma porta. E ele não vai deixar você ser confundido. Então, se firme em Cristo, se firme na palavra, entendeu? Ele é o caminho, ele é a verdade, é a vida. Se a gente viver com a verdade, você vê que não é viver na verdade, é viver com a verdade. É com Cristo. Cristo é a verdade. Nós podemos citar aqui também o Estevão. Meu Deus. A sabedoria que Deus deu para ele. Rapaz, né? Que homem de Deus, cara. Homem de Deus. Eu gosto muito de ler, porque podemos ver aqui que eles não podiam contender com a sabedoria que ele tinha. Exatamente. Os fariseus, os tiveram que pagar para dizer falsas coisas sobre ele. Falsos testemunhos. Rapaz, a conduta que Estevão levava era fora do comum. E o interessante é que ele foi separado para ser diácono. Só que ele abrangeu várias áreas, né? Exatamente. Rapaz, ele só não ficou naquilo. Exatamente. Né? Ou seja, eu acho que Deus já falou assim, ó, vocês vão levantar ele como diácono, mas eu já vou levar ele para outro canto já. Olha, rapaz, a vida dele é demais. Aqui o tema fala, né, a defesa de Estevão, né? Rapaz, pode ler. Aqui, ó, em Atos capítulo 6, versículo 8, já diz assim, ó: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Rapaz, ou seja, o homem chamado para diácono entre o povo já fazia prodígios e grandes sinais. Cheio de fé. A Bíblia fala, né, que quando os apóstolos foram levantar, né, os diáconos, falaram para eles, né, vamos levantar aqui homens cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo, né? Ou seja, não vamos levantar aquele que tem compromisso mesmo, aquele que sabe, que esteja compromissado com a verdade, que quer fazer, né? Que realmente quer fazer. Porque nós vemos muitos aí que dizem que quer fazer, mas tá de olho no lucro. Então, fica meio... Aqui, ó, em Atos 6, versículo 3, né? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens. Primeiro, ó, as características que tinha que ser: de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre esta necessidade, para que eles perseverassem na oração e no ministério da palavra. E olha só, e esse parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Você vê, olha só, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Igual a palavra já diz, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então ele já estava cheio. Já estava cheio de fé. Nossa, eu acho aqui, ó, a respeito, quando Paulo fala, né? Para que nós sejamos renovados pela renovação do nosso entendimento, para que nós experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente vê aqui, ó, quando ele levantado, né, ele estava vivendo a boa vontade de Deus, né? Ele sendo levantado. Estou conjecturando, pensamento meu, irmão, como se ele estivesse vivendo a boa vontade de Deus, né? E aonde estava? No 6? Perdi aqui. 6. Instituição dos diáconos, sim. Aí, ó, aqui ele estava vivendo a boa vontade de Deus. A agradável vontade de Deus
onde ele estava? Na sinagoga, né? Perante os sacerdotes, os sumos sacerdotes, e estava ali, entendeu? Sendo provado, estava ali, sabe? Sendo colocado à prova, né? E a perfeita vontade de Deus foi quando ele foi morto, né? Quando ele morreu ali em prol desse evangelho, por esse evangelho, né? E você vê que Cristo viveu isso. A boa vontade de Cristo, a boa vontade de Deus em Cristo, era quando ele estava ensinando, né, os doutores aos 12 anos, né? 12 anos. Aos 12 anos ensinando, né? Era a boa vontade de Deus sobre a vida dele. A agradável era no Getsemane, quando ele negou a si mesmo e aceitou a vontade de Deus sobre a sua vida. A agradável, Deus se agradou dele, né? A perfeita, ele estava na cruz. É lindo demais. Eu fico imaginando a cena quando Jesus está carregando aquela cruz, a chicotada, o sofrimento que ele passou. Todo o sofrimento. Cara, Rapaz, desde a última ceia, ele, sabe, já sabia quem iria o trair, sabe? Estava ali com ele à mesa e ele levanta ali, né? Levanta, como é que fala? Um comentário ali, né? Um de vós há de me trair. Você vê? E todos já começaram a ficar assustados. Sou né? eu? Hã? Será que sou eu? Então, será que sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Sou eu? E aí Jesus fala, aquele que mete a mão comigo no prato. E você vê que, olha só, eu penso que foi uma oportunidade, né? Exatamente o que eu ia falar, uma oportunidade. Uma oportunidade, ainda assim caminhando nos caminhos errados, né? Cristo, ele sempre vai dar uma oportunidade para a gente. Cristo, por mais você esteja no caminho errado, ele vai sempre dar uma oportunidade de você retornar e, sabe, voltar para o verdadeiro caminho. Ele sempre vai dar uma oportunidade para você, sabe, se endireitar novamente. E ele levantou aquele comentário, era como se estivesse falando assim, olha, eu vou falar aqui, então vê bem o que você vai querer, continuar a querer fazer, né? Eu vou falar, mas não vou falar quem é, entendeu? Um dentre vós há de me trair. Puf, Judas já sabia que iria trair ele. Ele poderia ter mudado ali, né? Também foi Pedro, né, que negou Jesus. Então, Pedro negou a Jesus, entendeu? Pode-se dizer aí uma traição, né? Mas, então, Pedro, ele... Eu vejo que ele também reconheceu, né? Porque ele não quis nem ser morto da mesma forma que a gente sabe que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Exatamente. Ele reconheceu iriam crucificar ele como Cristo, mas falou assim, não, eu não sou digno nem de morrer como o meu Cristo morreu, que seja de cabeça para baixo. Rapaz, e aí então Judas foi para entregar Jesus. Jesus vai para o Getsemane e ali começa toda a sua angústia, cara. Sabe, e toda vez que quando Jesus iria orar, ia para o monte orar, ele sabia das coisas, era como se Deus estivesse revelando as coisas para ele que ia acontecer no dia seguinte, entendeu? Todos os dias. Então Cristo, ele já viveu uma vida assim de preparação, né? Ele já veio preparando para aquele dia, né? A preparação dele não começou no Getsemane, quando ele começou a suar gotas de sangue. Ele trabalhou como carpinteiro desde o nascimento. Foi perseguido. Pode ver, onde que ele nasceu. Então, uma manjedoura. Olha só. Vem tudo começando do começo, né? Então, do começo, mandaram matar todas as crianças. Mandaram matar todas as crianças, perseguiram ele. Você vê que quando mandaram matar as crianças, a gente sabe que toda vez quando um homem era levantado por Deus, o diabo levantava um deles para matar. Sim, também. Sempre tem perseguição. Exatamente, sempre vai ter perseguição, sempre teve, né? Contra aqueles que Deus levanta, né? E você vê, olha só, levantou Moisés, Faraó manda matar todos os meninos, mata todos os meninos. Igual nós tinha comentado, né? E ele acabou criando, falou assim, ó, você quer matar o que eu escolhi? Né? Então eu vou deixar você cuidar dele, né? Você vai ensinar. Vai ensinar ele, vou deixar você ensinar matemática para ele,
a astrologia. Vamos deixar você ensinar como é que funciona, entendeu? As entradas e saídas do palácio, entendeu? Como lutar, né? Como lutar, entendeu? Eu vou deixar você ensinar tudo para ele, tá? Mas na hora que chegar o tempo dele eu vou chamar. Era como se Deus falasse assim, ó, você quer matar o cara, eu vou colocar dentro da tua casa pra você criar ele para mim. Tá? Eu lembrei daquela história que eu acho que foi o pastor que me contou, que teve, acho que uma mulher que ia no mercado e dava graça, né? Eu não lembro muito bem. Aí teve um dia que o dono do mercado... Sim, ela estava passando por necessidade, isso, né? E aí ela não tinha o que fazer, não tinha dinheiro, então falou na rádio, né? Aí isso. O rapaz da rádio falou tal, e o dono do mercado resolveu, falou assim, não, eu vou comprar todas as coisas dessa mulher aí, pode fazer compra tudo aí, pode comprar bastante mesmo. E se ela perguntar, fala que foi Satanás que mandou. Se ela pode falar que foi Satanás que mandou. E aí chegou lá com a compra lá, e ela, nossa, graças a Deus, obrigado Senhor. E aí ela só agradecendo, os entregadores só observando, querendo saber se ela ia perguntar ou não quem entregou, esperando né, uma reação dela. E ela, graças a Deus. Aí os entregadores, você não vai perguntar quem que entregou? Eu falei assim, não quero nem saber, filho. Mas mesmo assim eu vou te falar. Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Aí os entregadores, realmente foi Satanás. Mas é o poder de Deus, né? O poder de Deus, cara. Na vida dos seus não tem... a Bíblia fala, né? Toda ferramenta preparada contra ti não prevalecerá. Era como se, tipo assim, toda ferramenta preparada contra ti, eu vou fazer em favor de ti, para te promover, para te levantar, né? Ou seja, todo o conhecimento que Moisés passou no Egito serviu para ele guiar o povo. Deus não ia, sabe? Deus pode levantar alguém indouto, sem conhecimento? Pode, entendeu? Deus levantou Pedro, Deus levantou vários outros, todos os improváveis que poderiam, aqueles que foram, sabe, deixados de canto. Deus levantou, e ainda assim os soldados, né, falavam assim de Pedro, mas é esse o homem que está falando? Ele não é judeu, né? Mas está falando na nossa língua, entendeu? Como que pode um cara desse indouto falar na nossa língua, ter esse conhecimento, sabe? Entendeu? Então, você vê, rapaz do céu, é lindo demais a forma como Deus trabalha, né? Ele vai na contramão, entendeu? Daquilo que a gente espera, né? É demais. Outro versículo também que me chama muita atenção, assim, mudando um pouquinho, Oséias 4, versículo 6, fala sobre o conhecimento, né? Que o povo padece por falta de conhecimento. E diz assim, ó, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Você vê a necessidade forte, né? Do povo ter o conhecimento, buscar o conhecimento, né? Isso, o conhecimento que aqui nós estamos falando não é conhecimento de você ir para a escola. Exatamente, não. O básico que a gente aprende. Não. O conhecimento o espiritual, sobre as coisas de Deus. Exatamente. Né? Entendeu? Rapaz, aqui pode estar falando não só da morte física, né? Espiritual. Exatamente. Espiritual. Eu acho que pior que a morte física é a morte espiritual. Também. Porque eu penso também que, como eu tive o início de depressão, isso afeta bastante também, né? Então. Porque a gente fica muito para baixo. Desanimado. Quer ficar sozinho. Isso. Pensamentos de suicídio, essas coisas. Suicídio, não quer, sabe? Parece que nada o alegra, parece que nada, sabe, o levanta de volta. É uma fase terrível que a pessoa passa, é a depressão, né? É complicado. Eu acho que, tipo assim, o remédio ele pode auxiliar, pode, mas eu acho que só Deus. E uma das formas que me ajudou muito foi depois que eu conheci o Lucas e um rapaz lá do meu serviço, que eles me incentivou bastante a ler. E como eles tinham falado do livro do Augusto Cury, eu comecei a ler. Pai, você ter um conhecimento é outro nível. Exatamente. É outro nível. Te levanta, te dá um outro
É como se abrisse uma porta de escape. O outro patamar, se você vê, que nem... Eu sou meio ruinzinho no falar, gaguejo bastante, mas a gente lendo, a gente desenrola melhor a conversa, sabe falar. Exatamente. Às vezes até a gente retém também, às vezes, alguma palavra que a gente vai falar de mal, a gente retém por esse conhecimento que a gente tem. O Espírito Santo já chega e fala, ó, isso não é bom nós fazer não. Que nem você falou agora do conhecimento. Quando a gente começa a ter o conhecimento, a gente começa a perceber a forma como a gente está, sabe? E aí é que a gente tem que tomar uma decisão, permanecer do jeito que a gente está, ou querer, através desse conhecimento, mudar algo, ter uma mudança, né? Você vê, então, tipo assim, a gente tem que buscar o conhecimento, seja qualquer um, entendeu? Eu estava conversando esses dias com uma colega minha do trabalho, né? E aí eu falei assim para ela, fulana, né? Deixa eu perguntar para você, você acha que Deus ele é católico? Você acha que Deus ele é evangélico? Você acha que Deus ele é espírita? Você acha que ele é de alguma religião? Aí ela falou assim, olha, eu acho que Deus ele é evangélico, entendeu? Aí eu falei assim, não, ele não é evangélico. Ele não tem uma religião. Então, né? Também não é católico, nem espírita, nem protestante. Deus ele é santo. Deus ele é daqueles que o buscam, entendeu? Que escolhe viver da forma dele. Exatamente. Deus é daqueles que o buscam. Deus ele não é católico, ele não é evangélico. Se você querer ter esse conhecimento, buscar... Eu vejo isso aí como algo do próprio homem, né? Eu sou católico, eu sou evangélico. Isso aí portanto que a Bíblia, quando fala sobre igrejas em si, ela não cita nomes de placa, né? Não. Que nem fala... igreja de Filadélfia. Que Filadélfia tá dizendo a cidade, né? Que ela a uma igreja localização. A igreja que está em não Filadélfia. A placa, né? E hoje a gente vê muito por isso, né? E que nem eu vejo isso aí muito carnal, né? E você vê que quando Deus vai falar de igreja, quando Jesus vai revelar através de João das igrejas, ele fala assim, porque não importa se você está na igreja católica, na igreja evangélica, metodista, batista, presbiteriana, espírita, não importa. A Bíblia vai relatar aqui em Apocalipse, fala assim, aquele que vencer, ou seja, porque há remanescentes em cada uma dessas igrejas, sabe, que estão ali, estão vendo que tem alguma coisa de errado, estão vendo, só que tipo assim, elas fazer o certo. Elas estão vivendo o certo, elas estão vivendo, sabe, debaixo da palavra do Senhor, debaixo da ordenança. Por isso que a palavra do Senhor vem, aquele que vencer, ou seja, não serão todos, mas aquele que vencer. O pessoal critica muito vamos dizer assim, o evangélico, né? Porque o evangélico, pelo meu modo de ver, é o que mais lê a Bíblia em si. Os evangélicos, né? Que nem a igreja adventista, rapaz, ela lê muito. Se você for debater assim com ela, assim, sabe, em algum assunto, tem que estar preparado. A mesma coisa que nem, tipo assim, quando... Eu gosto de sentar perto de pessoas que têm esse conhecimento. Isso, sabe, que tem algo para trazer pra gente. Eu vejo que isso aí vai me trazer algo edificar, benéfico. Exatamente, vai beneficiar a gente, né? Mas não só ficar nas palavras. Exatamente. Mostrar em prática. Catar, vou ler, vou pesquisar também. Sim. Fazer a minha parte. Exatamente. Né? Que nem não só eu acho que tipo assim, na verdade todas as igrejas, eu acho que elas se dedicam à palavra. O problema é que tipo assim, são às vezes pessoas, né, que não querem se dedicar à palavra, né? Você vê a Bíblia está aí para todo mundo ler, né? A nossa igreja, falando por mim, quando eu cheguei no avivamento, de verdade, eu acho que eu percebi o tanto que eu não sabia. Entendeu? Então, nós estamos no mesmo barco. Entendeu? Quando eu comecei a aprender, a estudar, entendeu? A participar das escolas bíblicas, por isso que é importante as escolas bíblicas dominical. Por isso que é importante participar dos ensinos.
Cara, isso daí traz muito informação, sabe, aprendizado. Que eu vejo assim que muita gente, elas têm recebido a unção, mas não sabe o significado, não sabe o que ela vai fazer dentro do ministério. Exatamente, às vezes não tem o conhecimento. Elas têm a unção, mas não têm o conhecimento. E aí que nem o pastor fala, como é que fala? Uma lata vazia. É uma lata, só faz barulho. Só faz barulho, entendeu? Por isso que, olha só, quando Deus levantou Samuel crescia na graça e no conhecimento e na estatura. O próprio Jesus. Jesus também, graça, conhecimento, estatura. Ou seja, não só crescia na graça e na estatura, mas também no conhecimento, entendeu? Então há essa necessidade de nós, seja quem for, desde pequenininho até os mais velhos, não importa, de buscar o conhecimento, de buscar, sabe, o aprendizado, entendeu? Porque não vai beneficiar só as suas vidas, mas sim a gente vai estar no meio de pessoas que precisam de saber desse conhecimento, sabe? Então a gente a gente somos ministros, entendeu? Paulo fala, nós somos ministros de Deus, levamos a palavra. Quantas pessoas estão aí necessitadas de uma palavra, Você vê que pode, nem esses tempos atrás estava eu e minha esposa, aquele rapaz que nós estava lá no semáforo lá, ele estava necessitado não de dinheiro, de algo que ia fazer de comidas físicas. No dia, nós vimos que ele estava precisando era de um abraço, uma palavra de conforto para o coração dele, né? E é isso que a gente tem que estar fazendo, né? Catar, levar a palavra de Deus, que muita gente vê também que nem esses mendigos que tem na rua. A gente às vezes muita gente passa e não, sabe, não dá nem valor pro cara lá. Verdade. Às vezes por uma palavra que eles receberam, levaram a vida deles no decorrer acontecer aonde eles estão, né? Mas também por uma palavra pode trazer eles de volta, sabe? Uma palavra, um abraço, que nem se for um abraço, mas um abraço pode ir, sabe? Entendeu? Que nem eu estava falando, se a gente souber a nossa posição de ministro, que nem levar agora os navios, os ministros eram aqueles, sabe, que levava remava ali, entendeu? Ele estava guiando o barco. Por isso que Paulo fala, nós somos ministros do Senhor, levamos a palavra de Cristo, entendeu? Levamos esse evangelho às pessoas. Então nós somos ministros do Senhor, nós somos agente de milagre, sabe? De milagre, de palavra, entendeu? Nós levamos essa palavra. Então a gente precisa do conhecimento, porque aonde a gente estiver, há pessoas que estão necessitadas dessa palavra, entendeu? Eu creio, eu já falei isso daí com o pastor, com o Lucas, eu creio que aonde que eu estou, o lugar que eu estou trabalhando, entendeu? Não só no trabalho, entendeu? Eu olhei com um olhar diferente, não é só um lugar onde eu estou trabalhando. Desde o dia que eu entrei lá, eu falei assim, aqui é um lugar, Deus vai fazer algo aqui. Eu percebi isso. E aí começou a passar o decorrer dos dias, a gente começa a conversar, as pessoas pegam confiança na gente. Aí você recebeu a confirmação mesmo. Confirmação, né? Exatamente, sabe? Então a gente começa a ver e viver esse chamado, sabe? O ministério, entendeu? Então eu vi que realmente nós somos agentes, eu vi na prática isso, sabe? Que nós somos agentes. Nada melhor que na prática, né? Nada melhor que na prática. Saber na teoria é bom, mas na hora que é na prática, entendeu? Por isso que nem, um exemplo, falar de um breve aqui de Tiago. Tiago ele vai falar a respeito de fé, entendeu? Aí, vamos supor, você pode ver ele falar assim na fé, só que ele viveu isso, entendeu? Para falar de fé. Quando a gente fala de alguma coisa, a gente tem autonomia para falar, a gente tem que ter autonomia. A autonomia você viveu e você fala daquilo, entendeu? E ele fala assim, a fé deixa eu ler aqui, senão eu acabo esquecendo, ó, Tiago 1, Tiago 1:2, irmãos, sende grande alegria quando enfrentares várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência, né? Para que sejais, tenha porém a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma, né? Ou seja, você vê que
ele mostra, ele fala ali, entendeu? Só que se a gente só pregar isso e não viver na prática, é como se a gente, sabe? É a mesma coisa de viver o amor, entendeu? E não dá o amor. É como você prega o amor, mas você não sente esse amor, entendeu? Não vive. Só que você prega o amor, só que por dentro você está com rancor, está com ódio, com mágoa. Então que amor é esse que a pessoa prega, só que ela continua com raiva, sabe? Continua odiando as pessoas. Não faz sentido, não tem lógica, não tem coerência. Então ele fala algo e já explica na prática. É nisso que nós já tínhamos falado, né? Uhum. É nisso que as pessoas estavam até olhando, né? Às vezes, né, por um simples erro teu, as pessoas já olham. Exatamente. Ali e já falam. Mas conhece, né? Tem muitas pessoas que já conhecem a própria vida das pessoas que estão aqui em cima falando da palavra, e vai chegar e falar assim, aquele cara está pregando sobre amor, ele vive espancando a mulher, xingando a mulher. Tá vendo? E então você vê que ele fala e ele já fala como você vai fazer isso na prática, entendeu? Ele fala assim, é a mesma coisa que nem nós estávamos falando, né? Que eu trouxe para Tiago agora. Se nós ter o conhecimento, nós temos a oportunidade de fazer isso na prática, para levar até as pessoas. É a mesma coisa que o Tiago falou. Ele ensinou e falou assim: vocês fazem isso, leva a fé, carregue a fé, a paciência, na verdade, carregue a paciência junto à sua obra perfeita, entendeu? Seja paciente em todos os seus caminhos, toda a sua obra, entendeu? Porque a paciência e a fé, ela está sempre em mudança, entendeu? Ela está sempre sendo provada, ela está sempre sendo mudada. Então a fé, ela vai ser provada para que opere mais paciência em você, e operando mais paciência em você, você vai levar mais junto dela a sua obra perfeita. E aí, levando a sua obra perfeita, você vai ser, ele está falando de um futuro, para que sejais perfeitos e completos. Ou seja, é isso o erro das pessoas. As pessoas acham que quando a gente vem para a igreja, a gente tem que mudar da noite para o vinho, entendeu? Elas querem a nossa mudança na hora. E só que não é assim, é um processo. Processo, entendeu? Processo, entendeu? E então, Cristo, ele morreu por nós na cruz, para que nós vivesse, sabe, essa justiça, essa justificação, essa graça que foi derramada sobre nós. Ele levou, sabe, consigo todo o pecado, né? Ele levou sobre si todo o pecado, entendeu? Nós estamos sujeitos a errar, só que a gente tem um processo também a viver. A gente tem, sabe, uma transformação. Ele dá oportunidade todo dia pra gente também acertar. Todo dia. Porque na verdade as pessoas procuram, elas são muito visíveis. Elas querem ver a transformação do lado de fora, entendeu? Só que Deus, ele começa do lado de dentro. Assim como Deus sondou o coração de Davi, que Samuel não enxergou, Deus, ele sonda o nosso coração e ele começa a trabalhar de dentro para fora. Tanto é que se a pessoa se arrepender, é fato, entendeu? É fato. A forma como ela vivia, se ela reconheceu a forma como ele está, se arrependeu, quer tomar um novo rumo, isso começou aqui dentro, no coração, sabe? Então, no decorrer dos tempos, vai ter a mudança. Só que não vai ser da forma como as pessoas querem, entendeu? Vai ser um processo, uma etapa. Amém? Amém? Irmãos, esse foi... Se deixar, nós fala mais. Se deixar, nós vai ficar falando aqui. Já está tarde já. Tarde. Né? E esperamos aí que os irmãos tenham gostado, né? Isso, verdade. Que foi uma forma diferente de que a gente pensou em aqui vir trazer a palavra, mudar um pouco a rotina, né? A rotina. Às vezes mudar um pouco a rotina é boa, né? Dá uma dinâmica a mais. Sim, que nem agora, vamos supor, o pastor deu oportunidade pra gente de estar ajudando no ministério, né? Levantado a gente. Agora nós estamos com experiência presbítero, né? Isso. Então nós temos que praticar. Então, nada impede da nossa mocidade a gente trazer algo novo, diferente, entendeu? Nós estamos aqui para agregar valores, bênçãos para vocês, entendeu? Para a obra de Deus. E assim aprender um com o outro também. Nós estamos dispostos a aprender, né? Exatamente, disposto. Nunca querer ser orgulhoso de não querer
saber, não querer saber de mais nada. Ou achar que já sabe tudo. Então, porque não é. Então, nós estamos aqui para aprender também junto com vocês. Amém? Eu não sei, mas eu gosto muito de ir na casa do pastor por causa disso. Então. Porque a gente discute sim, entre aspas, né? A gente discute ouve o ele assunto, bastante, né? Porque a palavra, ele ensina nós. E eu nunca tive uma oportunidade assim, de aprender dessa forma. Que eu sempre tive essa vontade de aprender. Então, eu acho que isso está me levando a um outro nível. Exatamente. Eu tenho, que nem eu falei, eu tenho muito medo de falar coisas erradas sem fora de contexto, inconscientemente, coisas, né? Não por querer, mas tipo assim, às vezes acontece, a gente tem esse medo também de na hora de falar, às vezes você fala alguma coisa errada, sabe? Então, é que nem, tipo assim, você fica com esse medo, mas esse medo é bom, entendeu? Esse medo, tipo, às vezes te segura, né? A ser controlado, mas às vezes te prende também, sabe? Mas, por um lado, é bom, porque, tipo assim, é temor, entendeu? A gente tem temor, sabe? Em levar as coisas certas, em não, sabe? Querer sair fora de nada. Então, isso é bom, entendeu? Mas, conforme a gente vai dia a dia praticando, não que o temor vai saindo, mas não, ele continua no temor. Mas só que aquele medo de falar as palavras erradas, a gente não tem mais, porque a gente já está, sabe? Praticando dia a dia, a gente já está, sabe? Na palavra também, então vai aumentando o conhecimento, entendeu? Vai se preparando mais, então, sabe? É muito bom. Amém? Vamos. Então, espero que os irmãos tenham gostado, né? Sim, espero que vocês gostem, irmãos. É a primeira vez nossa aqui, mudando um pouquinho, sim, né? E já vamos orar para nós fazer um encerramento. Sim. E espero realmente, né, que o pessoal tenha gostado. Para mim foi algo diferente, eu gostei muito também, pela primeira vez, né? Também gostei. Gostei bastante, bem sincero mesmo. E assim, eu acho que... Foi algo inovador. Inovador, eu acho que a gente pode fazer mais vezes, eu acho. E vamos orar, irmão, senão a gente não termina aqui. Não continua no assunto de novo. Tá. Soberano Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Senhor meu Deus. Senhor meu Deus, nos aprofundando na Tua Palavra, abordando os assuntos, Senhor meu Deus, comentando, e assim, Senhor meu Deus, guiados pelo Seu Espírito Santo, podemos aprender, podemos também, Senhor meu Deus, através de nós, o Senhor tem nos usado, podemos ver, Pai amado, que o Senhor tem capacitado a gente dia a dia. É notório, Senhor meu Deus, trabalhar o Seu Espírito Santo. Senhor meu Deus, mas a gente vai ficar mais alegre ainda, Senhor meu Deus, se a gente começar a ver, Pai amado, que as pessoas estão colocando em prática, Senhor meu Deus, a Sua palavra. Senhor meu Deus, eu te peço que o Senhor continue, Senhor meu Deus, falando aos corações de Seus filhos, que a gente, Pai amado, começa, sabe, cada vez mais se dedicar, assim como estamos nos dedicando, Senhor meu Deus, em prol do Seu reino, em prol do Evangelho, em prol da Sua obra. Senhor meu Deus, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a vida dos Seus filhos, sobre as nossas vidas. Continue falando conosco, continue dando graça, a proteção, Senhor meu Deus, sobre esses dias difíceis no qual estamos vivendo. Sim, que o Senhor continue abençoando e dando vitória ao Seu povo. Amém? Jesus. Amém. Está terminado, em nome de Jesus. Amém? Pai do Senhor, irmãos. Pai do Senhor. Deus abençoe.